Boa noite. Deus abençoe sua vida, você que está me ouvindo neste momento. Eu senti no meu coração neste momento de trazer um momento de reflexão para a tua vida, para a minha vida, junto com o Espírito Santo. Eu quero falar justamente dele, do Espírito Santo, o Espírito do nosso Senhor Jesus, aquele que veio para nossas vidas, para nos transformar, para nos redimir, para nos purificar, para nos levar até Deus, nos levar ao arrependimento, para nos encher de gozo, de paz, de alegria. Essa é a função do Espírito Santo na nossa vida, nos encher de gozo, de paz e de alegria. E é isso que eu quero profetizar hoje e estar também ministrando sobre a tua vida, porque é isso que o Espírito de Deus nos traz. Eu quero citar aqui um versículo que se encontra no livro de Lucas, capítulo 1, do versículo 35, que diz assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Também na carta aos Romanos, capítulo 8, do versículo 11, diz assim: ressuscitou a Jesus Cristo, se habita em vós o Espírito, aquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Louvado seja Deus. É disso que eu quero falar agora neste momento, nesta noite para você. Querido, o Espírito Santo, ele tem que habitar em você. O Espírito Santo, ele tem que habitar em mim, porque só por através do Espírito Santo que nós vamos conseguir chegar até o nosso Senhor Deus, porque a palavra diz que eles são triunos, eles são a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e o Pai tem sua função, o Filho também e o Espírito também. Jesus, o que ele tinha que fazer, ele já fez, ele já morreu por nós naquela cruz, nos redimiu de todos os nossos pecados, tirou toda a culpa e hoje é o nosso advogado. O Espírito Santo, ele intercede ao Pai com gemidos inexprimíveis, pela nossa vida, o tempo todo também tentando nos redimir, tentando convencer o Pai que ele consegue nos redimir, ele consegue nos convencer e ele consegue nos mudar. Então quem nos muda é o Espírito Santo. Então você não pode perdê-lo. Você não pode perder ele de jeito algum. Você não pode perder o Espírito Santo, porque é ele que faz a mudança. É ele que faz a transformação. É ele que cria em você, aquele sentimento de culpa. É ele que cria em você aquele sentimento de arrependimento. É ele que cria em mim, cria em você o desejo de mudança, o desejo de melhorar, o desejo de mudar completamente o seu modo de vida, o teu jeito de pensar. É ele que tem esse poder de fazer isso na nossa vida. Então, ele precisa ser reverenciado, ele precisa ser cuidado. O Espírito Santo, ele precisa ser cuidado. O Espírito Santo, ele quer fazer fluir dentro de nós rios de água viva, rio de águas vivas, Ele quer fazer fluir dentro de nós o arrependimento verdadeiro. Então, querido, eu quero te dizer uma coisa nessa noite: busque pelo Espírito Santo,
Busque pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus. Cuidado com as atitudes que não agradam o Espírito de Deus. Cuidado com as palavras que são faladas, que a Bíblia diz que a língua é um membro menor do nosso corpo, mas tem o poder de contaminar e destruir todo o nosso corpo, porque a palavra diz que não é o que entra que nos contamina, e sim o que sai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero dizer para você neste momento, cuidado com as suas atitudes, porque as tuas atitudes, as minhas atitudes, afastam o Espírito Santo da nossa vida. E é momento da gente ter essa preocupação, de zelar, de cuidar por esta presença que está na nossa vida. Louvado seja Deus. Eu me lembro, o Senhor me traz à memória aqui a lembrança, quando Davi, quando começou o seu reinado, ele de imediato, ele entendeu que ele não podia reinar sozinho, ele não podia reinar sem a presença de Deus, ele não podia prosseguir sem a presença de Deus. Você tem que ter essa consciência. Não tem como você prosseguir sem a presença de Deus. Você não vai conseguir prosseguir se você não manter firme nos seus propósitos, se você não se manter firme nos seus propósitos. Quais são os seus propósitos? Ficar bem íntimo do Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem vai nos conduzir, é Ele que vai nos guiar, né, aos caminhos perfeitos, aos caminhos que levam a Deus. Ele vai estar sempre nos desviando, né, nos desviando dos caminhos maus. Ele vai estar sempre nos convencendo daquilo que é certo, daquilo que vai nos levar até Deus. Então você não pode perder o Espírito de Deus, você não pode perder o Espírito Santo. Mas pastor, como é que funciona isso? O Espírito Santo se perde? Claro que se perde. O Espírito Santo se perde a partir do momento que você deixa de fazer a sua vontade. Não tem como habitar, não tem como, contra a lei da física, não habita, né, num espaço só dois corpos. Então não tem como você servir a dois senhores, porque a própria palavra diz, o próprio Jesus, ele disse que há de agradar um senhor e desagradar o outro. Não tem como servir a dois senhores. Ou você agrada, ou você serve a Deus, ou você serve a Baal. Então, quando você está servindo a Deus, quando você está servindo ao nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito de Deus, ele habita em você. Então, é necessário você começar a tomar algumas decisões para manter o Espírito Santo na sua vida, porque é Ele que te ajuda, é Ele que te fortalece, é Ele quem tira as fraquezas, é Ele que nos fortalece na fraqueza, é Ele que nos livra na angústia, é Ele que restaura a nossa força quando ela está perdida, é Ele que restaura a nossa fé, é Ele que aumenta a nossa fé, é Ele que vivifica o nosso espírito, assim como nós lemos ali. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, em a carta aos Romanos, capítulo 8, do verso 11. Louvado seja Deus. Capítulo 8, verso 11. O Espírito Santo, ele nos vivifica. E eu lembrei de Davi, porque Davi, ele prezou o tempo todo. Em Salmos 51 vai dizer que Davi, ele faz uma oração onde ele se aquebranta, onde ele se arrepende, aonde ele olha para dentro dele, para a vida dele, aonde ele tira o foco das pessoas, ele tira o foco dos problemas dos outros e coloca o foco na sua vida com Deus. E ele percebeu que a sua vida com Deus havia sido interrompida através de um pecado cometido, que foi o assassinato de Urias, o esposo de Betseba. E a Bíblia vai dizer que Davi, ele se enlouqueceu, ele se apaixonou por Betseba de uma tal forma que ele não pensou nas consequências da sua atitude. Jesus, ele sempre estará com as suas mãos estendidas, com seus braços abertos para nos receber e restaurar a nossa vida e nos ajudar, independente dos nossos erros, independente da nossa fraqueza, da nossa luta, independente da condição de estado que você está. O importante disso tudo é você se arrepender, porque o Espírito Santo ele trabalha através do arrependimento, através do aquebrantamento. Deixa o Espírito de Deus te aquebrantar. Nunca se ache certo demais, nunca se sinta o dono da razão, né?
Nunca deixe a soberba entrar na tua vida. Sempre reconheça que você é falho, que você precisa de alguém, você precisa de uma orientação. Às vezes o inimigo ele nos coloca em pedestais e às vezes a gente fica ali a gente se coloca num pedestal onde a gente começa a pensar que a gente não precisa de ajuda, que a gente consegue por si só, e a gente não consegue por si só. Nós precisamos do Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo. É Ele, porque o Jesus disse: eu vou, mas eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, e Ele vos guiará. Então é Ele que nos guia, é Ele que nos conduz, e você precisa dEle. Ah, pastor, como é que eu faço para buscar o Espírito Santo? Como eu tenho a certeza que Ele é na minha vida. Você vai ter a certeza que Ele está contigo quando você fazer a vontade do Pai. Você fazendo a vontade do Pai no Filho, você tem a certeza que o Espírito Santo faz parte da tua vida. Louvado seja Deus. E no momento que você se sentir só, que você achar que você está sozinho, Ele sempre vai estar ali. Sempre vai estar ali, mesmo sem você e mesmo sem eu merecer. Porque às vezes nós não merecemos, mas mesmo sem merecermos, Ele sempre vai estar do nosso lado. Ele sempre esteve conosco desde o nosso nascimento até a nossa morte. Ele sempre vai estar conosco. Ele, obviamente, Ele vai estar ali o tempo todo, sempre clamando, pedindo a você a sua atenção. Ele sempre vai estar clamando e pedindo a sua atenção. Ele clama, sabia que Ele clama? Ele pede, Ele clama pela nossa atenção, porque Ele o tempo todo Ele quer a nossa atenção, porque Ele tem coisas a nos revelar, Ele tem coisa a nos revelar na nossa vida, né? Espiritual. Louvado seja Deus. E eu acho linda essa história de Davi, porque ali em Salmos 51, Natan chega até Davi, e a Bíblia vai dizer que Natan chega até Davi, o profeta Natan chega até Davi e lança na face de Davi o seu pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas quando Natan está lançando o seu pecado na sua face, ele não entende que o pecado, que o problema era ele, que o problema era com ele. Porque logo que Natan chegou, ele lançou uma parábola, e nessa parábola o profeta Natan disse: Rei Davi, existia dois homens, e um desses homens, ele tinha muito gado, muitas ovelhas, era muito rico, ele podia ter o que ele quisesse, e o outro homem só tinha uma ovelhinha, né? Era pobre, e ele só tinha uma ovelhinha. Esse que era rico, que tinha muito gado, muitas ovelhas, que tinha condições de ter tudo o que ele quisesse, ele matou a ovelhinha do outro, né? Daquele que só tinha aquela ovelhinha, Louvado seja Deus. E na mesma hora, Davi, furioso, virou para o profeta Natan e falou: aonde está esse homem que eu vou matar ele agora? Só que Davi não sabia o que o profeta Natan havia de te revelar. Ele não sabia, mas o profeta Natan olhou dentro dos olhos dele e falou: Rei Davi, esse homem é você. Você tirou a única ovelhinha. Você matou Urias, né? Lançou na face dele ali, o arrependimento bateu na mesma hora, porque Davi era um homem. Uma coisa que Davi tinha era humildade, era a humildade de reconhecer os seus erros, de reconhecer as suas falhas. E a gente tem que ser humilde, irmão. A gente tem que ser humilde na presença de Deus. Você tem que reconhecer que você errou, que você está errando, para que o Espírito possa trabalhar, porque o Espírito Santo, ele resiste. A palavra diz que Deus, ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes. Então, Deus, ele resiste aos soberbos, porque Deus, ele não gosta de um coração soberbo. Ele gosta de um coração aquebrantado, de um coração humilde e arrependido. Davi se arrependeu. Mas, no entanto, o fato de Davi ter se arrependido não quer dizer que Davi não recebeu o seu castigo e nem a sua punição. Às vezes tem algumas coisas que acontecem na nossa vida que é castigo sim, mas a palavra de Deus vai dizer que Deus, ele castiga, né? Ele açoita porque ele ama, porque ele nos ama. Ele nos castiga e nos açoita porque ele nos ama. Ele não nos açoita, não nos castiga porque ele quer ver o nosso mal, não, porque ele nos ama.
Ele quer o melhor para nós. A Bíblia diz que o melhor dessa terra, Ele tem o que os meus olhos não viram, o que os seus olhos não viram, o que os seus ouvidos não ouviram e nem penetrou no seu coração, é o que Deus tem preparado para ti. Mas Ele também, Ele nos dá uma orientação, Ele diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas e firmes que você ainda não conhece, não sabe. Ou seja, Deus quer anunciar coisas, trazer coisas novas. Deus quer fazer coisas novas na minha vida e na sua vida. Ele quer começar a realizar desejos do seu coração, que está lá, aqueles desejos, sabe? Aqueles desejos, aquela sede de justiça que está lá no seu coração, lá dentro de você, lá, sabe? Aquela sede de cumprimento de promessa na sua vida, de coisas que Deus te prometeu lá atrás e que está tudo ainda de pé. O Senhor manda eu te dizer nessa noite, está tudo de pé. Tudo o que Ele te prometeu, tudo o que Ele falou contigo nos montes, tudo o que Ele falou contigo nas orações, né? Nas consagrações, por onde você passou. Eu não sei aonde que você foi. Talvez você agora vai trazer a sua memória, agora, aqueles períodos que você buscava pelas consagrações, você buscava nas vigílias, e lá Deus falava com você nas vigílias, Deus falava com você nas consagrações, nas tardes das bênçãos. Não sei onde você ia, que chegava lá, você era impactado e o Senhor te fazia a promessa. Mas no decorrer do tempo você foi deixando-se levar à luta, né? Você olha e não consegue ver, você olha e você não consegue ver porque está muito distante. Tudo aquilo que Deus te prometeu parece que está muito longe, muito distante. Tá não, Ele sempre esteve perto. E Ele sempre estará. Somos nós que nos afastamos, nós que afastamos as nossas bênçãos. Somos nós. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor, ela fica correndo atrás de nós, querendo nos alcançar. E é a gente que corre da bênção, não é a bênção que corre de nós. É nós que corremos da bênção, quando nós desobedecemos, quando nós não fazemos a vontade de Deus. Então faça a vontade de Deus, não faça a sua vontade. Não queira seguir os seus próprios caminhos, os seus próprios desejos, né? Fique na posição onde Deus te colocou, fique aonde Deus te colocou, porque por certo Deus vai te honrar. Amém? Não faça nada fora da vontade de Deus, né? Obedeça a Deus, mesmo sem entender, porque Ele tem coisas para realizar na sua vida. Deus me lembra também, às vezes nós temos que ter muito cuidado com o nada a ver, ou eu fiz por boa intenção, né? Eu fiz de boa intenção, só queria o bem, eu só queria fazer o bem, só queria que eu falei por bem, não falei por mal, né? Eu não fiz isso por mal, fiz por bem, eu fiz pensando em fazer o bem. Mas tem coisa que a gente faz, que a gente pensa que está fazendo da forma certa e está fazendo bem, não está fazendo bem, fazendo da forma errada. Você quer ver, quando Davi, né, Davi mesmo sendo um homem falho, segundo o coração de Deus, mas sendo falho, cheio de imperfeições, a Bíblia diz que quando Davi assumiu o seu reinado, né, quando Davi sitiou Jerusalém, que era a antiga, né, a fortaleza dos jebuseus, e quando Davi ele dominou Jerusalém, a Bíblia diz que a cidade santa, né, a cidade de Davi, quando ele sitiou aquela cidade, a Bíblia diz que quando o seu reinado começou, ele olhou para aquilo tudo, ele viu aquele muro, aquela fortaleza, né? Porque essa foi a intenção de Davi, achar um lugar forte, um lugar onde ele se sentisse protegido, porque grandes eram os seus inimigos. Davi havia alcançado uma proeza muito grande, que era unir as 12 tribos de Israel, e isso foi um feito muito grande, foi um feito assim extraordinário, e isso lhe atraiu muitos inimigos, né? Muitos inimigos. Por isso que Davi não pôde construir o templo do Senhor, porque Davi foi um homem de guerra. Isso lhe trouxe muita guerra. Ele conseguiu, ele até obteve êxito em unir as 12 tribos,
mas isso lhe trouxe muito sangue sobre o teu ministério, sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele derramou muito sangue, por isso que ele não pôde construir o templo, e o Senhor passou essa graça para Salomão. Mas uma coisa que me chamou a atenção, que logo eu quero falar, eu vou voltar lá daqui a pouquinho, lá atrás, para poder falar para você essa coisa, essa questão da gente fazer com boa intenção, né? A gente até faz com boa intenção, mas às vezes não agrada a Deus. Às vezes a gente até fala com boa intenção, mas não agrada a Deus o que a gente está falando, da forma que a gente está falando, porque a gente pode estar tocando no ungido do Senhor, numa ungida de Deus. Louvado seja Deus. Uma das coisas que eu acho muito lindo no rei Davi, que ele fez algo assim muito lindo, que foi logo no seu reinado. Ele olhou para aquilo tudo, viu aquela fortaleza, ele precisava de uma cidade forte, e ele viu que aquela cidade era a cidade para manter protegido o seu reinado dos seus inimigos. Mas eu acredito que Davi, teve uma hora que Davi pegou, se sentou assim, e ele lembrou o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela, né? Se o Senhor não edificar, em vão, né? Em vão trabalha aqueles que edificam, que tentam edificar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão é o trabalho. Se o Senhor não edificar a minha vida e a sua vida, se a nossa vida não foi edificada pelo Espírito Santo, em vão nós vamos trabalhar. Então não adianta, o que adianta a gente trabalhar para o Senhor, trabalhar e depois ficar por aí, porque nós não prezamos e nem obedecemos, né, as ordens, né, do Espírito Santo de Deus. E eu acredito que Davi naquele momento olhou assim e falou assim: não, eu não posso confiar na minha força, porque maldito é o homem que confia na força, que confia em carro, em cavalo, mas bem-aventurado, feliz é o varão cuja confiança está em Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Davi falou: não, eu não posso reinar sozinho, eu não posso caminhar sozinho, eu não posso guerrear sozinho, porque se eu guerrear sozinho eu vou perder, se eu caminhar sozinho eu vou perecer. Eu preciso de Deus comigo, eu preciso da presença de Deus comigo. É o que Deus está falando comigo e com você nesta noite. Nós precisamos da presença, porque é a presença que ordena a bênção, é a presença que muda a nossa história, é a presença que faz o cenário ficar diferente, é a presença. A Bíblia diz que Davi, ele foi até a casa de Abinadab, né? Ele foi até a casa de Abinadab para trazer a arca de Deus. Dentro da arca havia o cajado de Arão, as pedras, né, dos 10 mandamentos, as tábuas dos 10 mandamentos, e o maná que Deus enviou para o seu povo. Estava dentro da arca, e aqueles querubins em cima, aqueles querubins com a asa aberta ali, eles mantinham ali a presença de Deus, e Deus sempre descia e vinha visitar o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Davi se lembrou dessa arca, e Davi falou: não, eu preciso trazer a presença para o meu reinado. Você precisa trazer a presença para o teu reinado, você precisa trazer a presença para a tua vida. Aproveita esse momento de quarentena, esse momento que nós estamos passando difícil aí, não só no nosso Brasil, mas mundialmente falando, e traz a presença de volta para a tua vida, porque a presença, ela vai te fazer vencer. A presença, ela vai te fazer vencer. A presença vai fazer você conquistar. E a Bíblia diz que quando Davi veio trazendo a arca, Davi colocou, não sei o que aconteceu na mente de Davi, porque Davi, ele conhecia bem as leis de Deus, mas por algum motivo Davi trouxe a arca de um jeito errado, e a arca era para ser carregada nos ombros, e Davi colocou num carro de boi.
Às vezes a gente carrega a presença da forma errada, do jeito errado. Louvado seja Deus. E Deus está falando neste momento, carrega a presença do jeito certo, da forma certa. Que você carregando ela da forma certa, ela vai mudar a sua história, do jeito certo. Quando eu disse lá atrás que às vezes a gente até faz achando que está fazendo certo e estamos fazendo errado, o exemplo disso foi o exemplo de usar. O exemplo de usar. Filho de Abinadab, louvado seja Deus. Por algum motivo, em um momento os bois tropeçaram, a arca balançou e Uzá foi colocar as mãos na arca. A intenção de Uzá foi boa, não foi ruim. Uzá somente quis proteger a arca, para que a arca não caísse. A intenção foi boa, mas era do jeito errado. Às vezes a intenção é boa, até boa, mas é do jeito errado. Lembro também de Caim. Caim deu o seu melhor. Ele deu o seu melhor. Assim como Abel também deu o seu melhor. Mas Caim deu o seu melhor do jeito errado. Às vezes você até dá o seu melhor, mas do jeito errado. Não estou falando para você parar de dar o seu melhor, não dê o seu melhor, mas do jeito certo. Não deixe o inimigo te iludir nem te enganar, fazendo você acreditar que você está fazendo certo, quando você está fazendo errado. A intenção até é boa, mas o jeito é errado. Você está entendendo o que Deus está falando? A intenção é boa de ganhar alma, a intenção é boa de fazer tudo para a casa do Senhor, para a obra do Senhor Jesus. Mas se a tua vida não tiver, se a tua vida não condizer com aquilo que você está pregando e com aquilo que você tem que viver, está do jeito errado. O Senhor está te chamando para você voltar de novo. Volta a praticar as primeiras obras. Volta a praticar as primeiras obras. Estamos vendo esses sinais. Hoje eu estava vendo uma matéria, uma reportagem na Bandeirante, no jornal da Bandeirante, e o governo dos Estados Unidos veio a público, né, e confirmou uma aparição nos céus de OVNIs, né, de extraterrestre. Confirmou que objetos voadores têm estado com frequência, entrado com frequência na nossa atmosfera e têm passeado sobre o céu da Terra. E isso não me assusta, não. Me assusta porque a Bíblia diz que isso vai acontecer. O mundo está sendo preparado para a chegada do Anticristo. E não é momento de nós oscilarmos na fé. Não é momento de você perder o Espírito Santo, porque nós vamos precisar dele. Porque nos últimos dias as investidas de Satanás vão ser muito grandes para nos fazer desviar do caminho. E nós vamos precisar estar muito amigo do Espírito Santo, muito amigo do Espírito Santo, para ele poder nos guiar. E não tem como ser amigo do Espírito Santo sendo amigo do mundo, das coisas do mundo, das práticas mundanas, das concupiscências da carne. Não tem como. Carne é carne, quem é nascido da carne é carne, e quem é nascido do Espírito é Espírito. As coisas do Espírito têm que ser permanentes na sua vida e na minha vida.
Recebe essa mensagem no teu coração, guarda ela na tua alma. Em nome de Jesus, quero profetizar sobre a tua vida toda sorte de bênção. Nós estamos vivendo os últimos dias. Breve. Eu coloquei um vídeo aí no grupo. Coloquei um link do Facebook de um vídeo que eu vi sobre o que os judeus estão fazendo. Os judeus já estão afirmando que o Messias já veio. Louvado seja Deus. E o Messias vai voltar. Esse Messias que vai vir para os judeus é o anticristo. Que a Bíblia diz que ele vai vir, vai enganar até os escolhidos dele. Os escolhidos de Deus, que são os judeus, são escolhidos do Senhor. É o povo eleito. E isso já está acontecendo. Então não é momento de vacilar os seus pés. Não é o momento de oscilar a sua fé. É o momento de ficar firme, porque muitas coisas vão acontecer. Vai acontecer um esfriamento muito grande da igreja na terra. Vai acontecer. Isso daí é um preparo. É um preparo para o arrebatamento. E para um governo único. Uma nova ordem mundial. É no meio do ordem mundial vai se instalar. Então não é momento de você fraquejar, não é momento de você parar, é momento de prosseguir adiante. Porque nós estamos a um passo do arrebatamento. Tá bom? Fique com Deus. Fique com essa palavra de reflexão para a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, quero orar por você. Senhor nosso Deus, nosso Pai, diante da tua presença, que já estamos, Senhor, eu quero lhe pedir perdão pelos meus pecados, minhas falhas. Quero entregar essa vida que ouviu essa mensagem, que ouviu, meu Pai, essa palavra. Meu Deus, que o teu Espírito Santo venha operar na vida dela e que o teu Espírito, Senhor, venha trabalhar no seu coração. Senhor, afasta dela tudo aquilo que afasta ela de ti, Senhor. Tira da tua vida tudo aquilo que lhe faz mal. Opera, Senhor. Mortifica a sua carne e vivifica o teu Espírito em nós, Senhor. Mortifica a nossa carne e dá vida ao nosso Espírito. Pai, toma essa vida nas tuas mãos. Abençoa ela em o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Fica com essa palavra de reflexão. Amém. A paz do Senhor Jesus.